Por anos, a Rússia pôde se aproveitar de sua vantagem em mísseis balísticos sobre a Ucrânia. Esses mísseis têm caído sobre as cidades e a infraestrutura da Ucrânia. Mas a maré está mudando, e a vantagem balística de Putin em breve será reduzida a pó. A Ucrânia e a Europa têm um plano. Gigantesco plano para criar escudo impenetrável contra mísseis russos e enfraquecer irreversivelmente as ambições de Putin. A proteção está chegando. A verdadeira história pode ser que essa proteção venha de uma coalizão que Putin não esperava. No discurso de 12 de maio, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia formou uma coalizão com parceiros europeus para enfrentar a ameaça de mísseis balísticos da Rússia. A notícia surge após reunião dos conselheiros de segurança nacional dos países envolvidos. O que pode surgir dessa coalizão talvez seja a iniciativa mais importante da Ucrânia com parceiros europeus desde o início da invasão de Putin. Avançamos continuamente na produção de capacidades antibalísticas na Europa. Zelensky declarou: "Estamos formando uma coalizão antibalística e, neste momento, estamos mais perto de um resultado do que nunca." Então, o que isso realmente significa? A reunião a qual Zelensky se refere aconteceu em Kiev e envolveu 13 nações parceiras da Ucrânia, além de representantes do gabinete do secretário-geral da OTAN. A última parte é importante. Apesar de pouco mais de uma dúzia de parceiros integrarem a coalizão atualmente, a presença de representantes da OTAN mostra que uma organização com 32 membros está muito interessada no que a Ucrânia planeja. É provável que muitos da nova coalizão da Ucrânia já sejam membros da OTAN. O que eles criarem juntos pode ser usado por uma organização interessada em enfraquecer ao máximo a Rússia. Zelensky não especificou quais nações vão participar. Pode ser revelador que Zelensky tenha ido logo à Romênia após seu discurso para uma reunião do Grupo de Bucareste 9. Esse grupo informal se reúne ocasionalmente para debater formas de fortalecer as defesas da Ucrânia. A Romênia é obviamente um membro, assim como a Letônia, Estônia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Lituânia, Bulgária e República Tcheca. A reunião dos 9 foi marcada para que a Ucrânia discuta seu novo projeto de defesa contra mísseis balísticos. Zelensky acabou de chegar à Romênia enquanto este vídeo era feito, então talvez haja novidades quando você assistir. Uma coisa que sabemos com certeza é que a Ucrânia tem estabelecido parcerias que parecem voltadas para criar a próxima geração de defesas aéreas que serão necessárias para o escudo contra mísseis balísticos destinado a proteger seu território e o de qualquer nação europeia que venha a ser ameaçada por Putin. A Firepoint, que é a fabricante do infame Blamingo, um híbrido de drone e míssil de cruzeiro, que deu uma nova vida à estratégia de ataques de longo alcance da Ucrânia, está na linha de frente de muitas dessas parcerias. O Kyiv Post informa que a empresa colabora com empresas europeias de defesa para criar novas defesas aéreas. Essas defesas podem mudar totalmente a estratégia russa de ataques de longo alcance com mísseis. Elas podem criar um substituto para um míssil interceptador essencial, mas caro. Nós sabemos muito sobre no que a Firepoint está trabalhando, já que a empresa naturalmente quer manter seu trabalho o mais secreto possível para limitar as chances de a Rússia desenvolver contramedidas ao que ela cria junto com seus parceiros. Denis Stillman, executivo da empresa, confirmou que um novo sistema está sendo desenvolvido e deve ser lançado em algum momento de 2027, segundo a Reuters. O objetivo, diz esse executivo, é simples: produzir uma alternativa europeia ao interceptador de mísseis Patriot. Se conseguirmos reduzir o custo para menos de $1 milhão, isso será um divisor de águas nas soluções de defesa aérea, disse o executivo, acrescentando: "Prevemos interceptar o primeiro míssil balístico no fim de 2027. Para contextualizar, os mísseis Patriot fabricados nos Estados Unidos são uma das partes mais importantes das defesas aéreas em camadas da Ucrânia, especialmente porque podem enfrentar os mísseis de cruzeiro e balísticos da Rússia. Um dos problemas dos interceptores Patriot é que eles acabam com os cofres das nações que os compram. De acordo com a BBC, uma única bateria Patriot custa cerca de $1 bilhão, e cada míssil lançado por essas baterias tem um custo unitário de cerca de $4 milhões. A Ucrânia não pode arcar com esse gasto enquanto a Rússia lança mísseis e drones quase todos os dias. O preço é um problema ao depender do Patriot. Outro desafio que a Ucrânia espera superar com sua nova coalizão de defesa contra mísseis balísticos será discutido a seguir. Sobre os Estados Unidos, eles ainda podem atuar na nova coalizão antibalística da Ucrânia. Durante seu discurso, Zelensky mencionou que a Ucrânia está coordenando com os Estados Unidos sobre o tema das defesas aéreas. O que isso significa? Zelensky não explicou, mas talvez os Estados Unidos estejam esperando para ver se o Firepoint pode criar uma alternativa mais barata ao Patriot. Isso já seria valioso,
Mas se o novo míssil for compatível com os sistemas Patriot, a Ucrânia pode se tornar um divisor de águas na defesa aérea, podendo suprir muito além das próprias necessidades. Uma coisa é certa: o anúncio da coalizão veio no melhor momento para a Ucrânia. Segundo o relatório de 11 de maio da Emacias Ukraine, o país está quase sem mísseis interceptores Patriot, enquanto a Rússia segue bombardeando com mísseis balísticos e de cruzeiro. Para agravar o problema, muitos dos aliados da Ucrânia estão relutantes em transferir mais de seus estoques de mísseis para a Ucrânia, mesmo que o país esteja disposto a gastar dinheiro para obter esses mísseis. Restam poucas baterias Patriot em operação na Ucrânia, e a iniciativa Pérola, que permite a compra de armas dos Estados Unidos por países europeus para a Ucrânia, não supre o necessário para proteger o espaço aéreo ucraniano. O veículo informou que Putin voltou a fazer ameaças nucleares ao anunciar a expansão das forças estratégicas da Rússia. Putin disse em discurso que a Rússia teve que considerar sua segurança estratégica após os Estados Unidos saírem do Tratado de Mísseis Antibalísticos. Esse tratado diz respeito especificamente aos Estados Unidos e à Rússia, mas qualquer retórica de Putin que sugira que ele pretende aumentar a ameaça de mísseis balísticos da Rússia inevitavelmente será uma má notícia para a Ucrânia. O fato de Putin também ter mencionado o míssil Orezhnik da Rússia, que é um míssil balístico hipersônico e foi usado pela última vez contra a Ucrânia em janeiro, é mais uma preocupação para a Ucrânia. Putin deixou claro que esse míssil perigoso pode ser equipado com ogivas nucleares. Só isso já é suficiente para fazer a Ucrânia ficar em alerta, a ponto de precisar de toda a defesa possível para lidar com o que parece ser uma versão de Putin cada vez mais desequilibrada, à medida que suas tentativas de manipular o mundo ao seu redor fracassam. Além das ameaças e da retórica russas, a Ucrânia e sua coalizão de defesa antimísseis balísticos podem ajudar a desvincular parte crucial das defesas aéreas ucranianas dos Estados Unidos. E isso nos leva de volta ao segundo problema com os sistemas Patriot que mencionamos anteriormente. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e acompanhar mais vídeos do nosso canal. Então, os sistemas Patriot. Qual o problema além do custo dos mísseis interceptadores Patriot dos Estados Unidos? Ele se resume em 3 palavras: Operação Epic Full. Quando os Estados Unidos iniciaram sua guerra contra o Irã, fizeram isso sabendo que o Irã responderia com ataques de drones e mísseis, tanto contra navios de guerra americanos estacionados na região do Golfo Pérsico, quanto contra seus vizinhos do Golfo. E foi exatamente isso que o Irã fez. Os sistemas Patriot eram a principal defesa aérea dos Estados Unidos contra a ameaça do Irã. Segundo o jornal Independent, o Foreign Policy Research Institute da Pensilvânia afirma que os Estados Unidos usaram cerca de 325 mísseis interceptadores Patriot nas primeiras 96 horas da Operation Epic Fury. Quando você inclui as nações do Golfo se defendendo também, esse número sobe muito mais. Foram 943 mísseis Patriot disparados em 4 dias. Nas semanas após os primeiros dias da operação, mais mísseis Patriot já foram usados, e isso é o principal problema para a Ucrânia. Se os Estados Unidos estão esgotando rapidamente seus estoques de mísseis Patriot, a Ucrânia não poderá obter mais desses mísseis essenciais para sua defesa aérea. Zelensky já destacou o gargalo na produção, um grande problema. O presidente da Ucrânia afirma que os Estados Unidos produzem de 60 a 65 mísseis Patriot por mês, totalizando até 780 por ano se os dados de Zelensky estiverem certos. Zelensky diz que 803 mísseis Patriot foram usados no primeiro dia da Operação Epic Fury. Não importa se o presidente da Ucrânia ou o Foreign Policy Research Institute está certo, o relevante é que mais de um ano de produção de mísseis Patriot foi gasto em poucos dias. O relatório do jornal Independente aponta que os Estados Unidos já tinham redirecionado vários mísseis Patriot ao Oriente Médio até 20 de março. E de onde vieram esses mísseis? Principalmente das bases americanas na Europa, que dependiam deles para reforçar suas defesas aéreas. Agora faz mais sentido as nações europeias hesitarem em enviar mais mísseis Patriot à Ucrânia. Eles já perderam um grande número de mísseis que tecnicamente estavam em seus estoques, mesmo que esses mísseis fossem propriedade dos Estados Unidos, e não podem se dar ao luxo de se enfraquecer ainda mais ajudando a Ucrânia. Além disso, isso explica como a Ucrânia reuniu 13 parceiros europeus para sua coalizão de mísseis antibalísticos, e porque a Firepoint colabora com empresas europeias para criar alternativa ao Patriot. A Europa deseja deixar de depender das defesas aéreas dos Estados Unidos, assim como a Ucrânia. Isso só pode trazer problemas para Putin.
Não parece que a escassez de mísseis Patriot será resolvida em breve. O governo dos Estados Unidos concedeu a Lockheed Martin um contrato preliminar de 4,7 bilhões de dólares americanos para fabricar mais interceptores Patriot. Isso representa apenas 1.175 mísseis a serem produzidos, considerando que o valor de 4 milhões de dólares divulgado pela BBC seja correto. Mesmo se a Lockheed Martin fabricar esses mísseis em um ano, isso não resolve a escassez atual, servindo basicamente para reabastecer os Estados Unidos e talvez fornecer alguns mísseis extras a outros. Os Estados Unidos estão adiando a entrega dos sistemas Patriot e mísseis prometidos aos parceiros. Em 13 de maio, surgiu a notícia de que os Estados Unidos haviam informado a Suíça que a entrega dos Patriots seria novamente adiada por causa da guerra no Irã. A Suíça encomendou esses sistemas em 2022 com a expectativa de que seriam entregues entre 2026 e 2028. Esse cronograma já havia sido adiado por 4 ou 5 anos devido à guerra na Ucrânia, segundo a Al Arabiya English, e agora será postergado novamente, pois os Estados Unidos querem manter mais equipamentos Patriot para apoiar a Operação Fúria Épica e a futura reconstrução. E não só isso. O governo suíço afirma que os Estados Unidos estão pedindo mais dinheiro pelos seus sistemas Patriot do que pediam quando o acordo foi assinado em 2022. A postura dos Estados Unidos fez a Suíça buscar outros fornecedores, avaliando sistemas da Coreia do Sul, França, Alemanha e Israel. A Suíça pode se tornar membro da nova coalizão da Ucrânia, se já não for. A questão é que a Ucrânia e vários parceiros europeus não podem mais contar com fornecimento contínuo de sistemas e mísseis Patriot. É preciso uma alternativa, e é isso que a nova coalizão de 13 nações parece pronta para oferecer. Veja o que isso representa para o futuro da Ucrânia e da Europa. Putin vai ficar furioso. Não parece coincidência que a retórica sobre armas nucleares e mísseis balísticos tenha aumentado quando a Ucrânia anunciou sua nova coalizão. Putin agora enfrenta 13 países ao lado da Ucrânia, combatendo a mesma ameaça que ele usa para intimidar e forçar inimigos à submissão. A Rússia é uma grande ameaça com seus mísseis balísticos. Segundo a Arms Control Association, a Rússia tem grandes estoques de 19 tipos de mísseis balísticos, alguns já usados contra a Ucrânia. O uso do Orezhnik pela Rússia já foi citado, e os mísseis Iskander são presença frequente nos céus da Ucrânia. Alguns desses mísseis balísticos podem alcançar até 18 mil quilômetros, segundo a associação, tornando-se perigosos para quase qualquer país que entre em atrito com a Rússia. A Rússia está ciente e explora a ameaça de seu arsenal. Em junho de 2025, o Kiev Independent informou que a produção de mísseis balísticos da Rússia aumentou 66% em 12 meses, provavelmente para manter estoques e seguir atacando a Ucrânia. Naquele momento, a inteligência militar da Ucrânia informou que a Rússia estava produzindo entre 60 e 70 de seus mísseis Iskander-M por mês, além de entre 10 e 15 de seus mísseis hipersônicos Kinzhal. Os menores desses números causam um aumento de 66%. Considerando os maiores valores, a Rússia elevou a produção de mísseis balísticos em quase 89%. A Rússia também está construindo novos tipos de mísseis balísticos o tempo todo, pelo menos é o que ela afirma. Em 13 de maio, o jornal Independent informou que a Rússia afirma ter testado com sucesso um novo míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear, que Moscou afirma poder usar até o fim de 2026. O comandante das Forças Estratégicas de Mísseis da Rússia, Sergei Karakayev, informou a Putin sobre o teste bem-sucedido do míssil Sarmat no dia anterior à reportagem do Independent. Claro, isso deve ser analisado com cautela. A Rússia pode só estar alegando sucesso no teste. Mas essa afirmação vem de um aliado que fala o que Putin quer ouvir, por interesse próprio. Ainda assim, isso não muda o fato de que a ameaça de mísseis balísticos da Rússia desempenha um papel enorme na demonstração de poder de Putin em toda a Europa. Uma coalizão formada pela Ucrânia com 13 países para enfrentar essa ameaça é uma afronta direta ao Putin. O presidente da Rússia também não ficará satisfeito com o simbolismo dessa coalizão. Putin costuma usar sua retórica para dividir a Europa. O líder da Rússia deseja que os países que apoiam a Ucrânia se percam em disputas burocráticas e indecisão, prejudicando seu apoio ao país. Quando ele ouve falar de coisas como nações se recusando a fornecer mísseis interceptadores Patriot para a Ucrânia, ele começa a pensar que seus planos estão funcionando. Quando sai a notícia de uma grande coalizão de parceiros trabalhando junto com a Ucrânia em qualquer iniciativa, ainda mais em uma criada para combater uma das maiores ameaças vindas da Rússia, ele começa a entrar em pânico. Simbolicamente, essa coalizão demonstra um nível de unidade que Putin está tentando destruir. Ainda pior,
mostra que 13 nações confiam tanto no futuro e soberania da Ucrânia que querem criar juntos um escudo impenetrável contra mísseis balísticos, o que pode levar anos. Isso já é um recado para Putin. A Ucrânia continuará sendo uma nação soberana por muito tempo, e a Rússia não pode mudar isso. Além disso, para a Ucrânia, não é só ser parceira igualitária na coalizão, mas também mostrar liderança na iniciativa. Isso transmite uma mensagem completamente diferente para Putin, que é a de que a Ucrânia está completando sua transformação de uma nação que dependia fortemente de seus parceiros para combater a agressão russa para uma que pode se tornar tanto fornecedora quanto receptora do tipo de tecnologia que destrói as ambições da Rússia. Só nos últimos meses, vimos nações de todo o mundo recorrerem à Ucrânia para ajudá-las em sua defesa ou para trabalharem junto com a Ucrânia na criação de armas ainda mais impressionantes. Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos assinaram acordos de defesa de 10 anos com a Ucrânia. Eles podem acessar tecnologia de drones interceptores. A Ucrânia receberá armas, dinheiro e combustível em troca. O Reino Unido e a Ucrânia concordaram com uma nova parceria de drones, projetada para ajudar ambas as nações a terem acesso a mais dessa solução de baixo custo contra as armas da Rússia. Em 12 de maio, Ucrânia e Alemanha assinaram carta de intenções para lançar o Brave Germany, aparentemente um desdobramento do programa Brave One da Ucrânia. Segundo esse acordo, a Ucrânia e a Alemanha vão trabalhar juntas no desenvolvimento de todos os tipos de tecnologias, desde sistemas não tripulados até lasers, inteligência artificial e tecnologia de mísseis. Putin quer dividir para conquistar, mas parece que está conseguindo o oposto. A Ucrânia está se transformando na cola que une nações de todo o mundo, e não poderia haver situação melhor para o país neste momento. O que todos esses acordos nos mostram, junto com a coalizão antimísseis balísticos, é que a Ucrânia se tornou um parceiro de defesa indispensável para algumas das nações mais fortes da Europa e da região do Golfo. A coalizão mais recente é só o começo. O escudo contra mísseis balísticos já é significativo, mas o problema da Rússia está só começando, pois a Ucrânia está substituindo a Rússia como parceira de defesa confiável de nações no mundo todo. Putin só pode assistir e esperar que a nova coalizão demore a mostrar resultados. Já vimos como a Ucrânia age rápido. Acreditamos que as esperanças de Putin serão destruídas antes do esperado. O presidente da Rússia não consegue nem usar seus fantoches na Europa para causar a divisão que deseja. No fim de abril, algo importante ocorreu na Hungria, alterando ainda mais o equilíbrio de poder no continente contra Putin. Viktor Orbán saiu, Peter Magyar entrou. Você pode descobrir por que isso é tão importante para Putin se assistir ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais das nossas análises sobre o crescimento da Ucrânia como uma nação militar. E como sempre, obrigado por assistir.